Oi para você, aqui é Alex Cavalcante. Nesse podcast eu quero falar um pouquinho sobre a concepção do desenvolvimento humano e a saúde, inclusive no campo de estudo científico bastante interdisciplinar. Aí a gente está falando de, quando se fala de desenvolvimento humano, o que vem na sua mente? Você tem a psicologia, você tem as ciências, a antropologia, a biologia, a genética, a educação, a própria história, a cultura. Tudo isso formata o ser humano no seu curso de vida, no seu decurso das fases da vida. Esse desenvolvimento é formado e constituído no contexto em que ocorre. Então, o contexto é o ambiente, né? Nas sociedades ocidentais, o ciclo ele é dividido em algumas faixas etárias, que você hoje conhece: adolescência, juventude, a terceira idade, né? E nas nossas sociedades a gente consegue compreender então a instituição, uma espécie de família, escola, que acompanha essa trajetória de desenvolvimento profissional. E os principais domínios que a gente tem para investigar esses processos físicos, biológicos, cognitivos, psicossociais, estão nas fases de desenvolvimento que podemos aqui trazer como os suportes para as mudanças, né? Inclusive para as estabilidades do crescimento do ser humano. É nesse processo meio complexo do desenvolvimento que muitas questões devem ser levadas em conta. Em função, gente, o poder da influência desse indivíduo, como a hereditariedade, o ambiente social, a maturação e os momentos históricos que nós, seres humanos, em pleno desenvolvimento, estamos inseridos. Então, eu quero trazer aqui nesta aula para você entender um pouco dessas fases do desenvolvimento humano, baseado, por exemplo, em Feldman, lá de 2013, na tipologia apresentada por ele, tá? E é nessa análise dos processos que eu quero conversar com você. A gente vai percebendo o que acontece em cada uma delas, quais as principais perspectivas históricas e teóricas desse desenvolvimento humano, tá? Eu posso trazer inclusive o aspecto psicanalítico, de aprendizagem e cognitivo, coisas que você vai compreender. Em termos de desenvolvimento humano e suas fases, eu posso dizer que o desenvolvimento do ser humano é uma das áreas mais extensas de estudo, porque quando a gente fala aqui de saúde, de educação, quando você assiste um vídeo, quando você ouve um podcast, quando você lê um livro, quando você assiste um filme, tudo isso compõe o seu desenvolvimento como humanos. E quando eu falo de desenvolvimento humano, você tem a psicologia, biologia, genética, história, e tudo isso que eu trouxe na introdução aqui desta aula. Então, desde o momento da concepção até o final da sua vida, nós estamos passando por um processo de transformação. Então, entenda que desenvolvimento é um processo transformacional, que é inclusive objeto de estudo científico a todos os lugares e por todos os lados. Tudo isso com o objetivo de conhecer os processos, os sistemas que vão ocorrer, que vão acontecer, onde cientistas, por exemplo, vão denominar como o desenvolvimento do ciclo de vida. E aí eu posso parafrasear alguns autores, como por exemplo o Papalha e Feldman, que vai trazer a ideia de que os cientistas do desenvolvimento vão estudar esses processos para o crescimento não só do cérebro como do corpo. Não só do corpo e do cérebro, como das capacidades sensoriais, habilidades motoras, tudo que está denominado nesse sentido, tá? Deixa eu falar para você aqui sobre essas fases que eu acho muito interessante. Se eu trouxer para você, por exemplo, em algumas sociedades a adolescência é considerada como parte da vida adulta, diferente aqui da nossa. Como no Quênia, que, por exemplo, não existe o conceito de meia-idade. Nas sociedades industriais ocidentais existem, por exemplo, a primeira infância, que vai aí do nascimento até os 3 anos. Existe a segunda infância, dos 3 aos 6. A terceira infância, dos 6 aos 11 anos. A adolescência, dos 11 aos 20 anos em alguns países. E o início da vida adulta, dos 20 aos 40. A vida adulta intermediária, dos 40 aos 65 anos. E a vida adulta tardia, de 65 anos em diante, que é comumente chamado aí de terceira idade. Ou seja, em cada fase o ser humano precisa suplantar, vamos usar uma palavra, as suas necessidades básicas para poder dominar os aspectos que ocorrem ali no seu processo de independência, né?
Mas eu tenho aqui um gráfico, por exemplo, para você, mental, né? Para você entender algumas fases de como nós aqui no Brasil atuamos nesse sentido. Nós temos alguns nomes um pouco diferentes. Por exemplo, o pré-natal é da concepção ao nascimento. Então existe o pré-natal. A primeira infância é do nascimento aos 3, a segunda infância dos 3 aos 6 anos, a terceira infância dos 6 aos 11 anos, a adolescência que vai dos 11 aos 20, e jovem adulto, considerado aí dos 20 aos 40 anos, o pessoal da meia-idade, que vai dos 40 aos 65, e o da terceira idade, que vai acima de 65 anos. Então, se você observar bem, você tem algumas características legais que eu vou contar agora, que vai clarear um pouquinho. Por exemplo, na primeira infância, existe uma certa dependência dos pais para ajudar a comer, a se vestir, inclusive a acalentar. Já na segunda infância, as crianças começam a ter mais autocontrole e se relacionar com outras crianças, o que não é difícil da gente notar. Isso me refiro dos 3 aos 6 anos. Na terceira infância, que é dos 6 aos 11, o controle do comportamento se desloca dos pais para os educadores, que têm uma função especial nesse sentido. Na adolescência, que é composto aí pela teoria científica dos 12 aos 20 anos de idade, o foco é na formação da identidade e no amadurecimento físico, os processos fisiológicos. No início da vida adulta, que vai após os 20, que é o jovem adulto, ocorre o estabelecimento dos estilos de vida independente, como os aspectos ocupacionais, né, a questão da profissão, o familiar também, que é a formação da família. Nessa vida adulta intermediária, já depois dessa fase aí, que a gente está falando de a partir de 40 anos, tem um desenvolvimento pleno da carreira, convive com filhos adultos e esse cuidado com os pais idosos. Já na vida adulta tardia, ocorre a perda de aspectos físicos, tem a questão da aposentadoria e a oportunidade de cuidar aí de interesses diversos e é o famoso envelhecer com saúde. Tudo isso regado a fatores de hereditariedade, ambiente social, maturação, que influenciam o desenvolvimento humano. É uma boa noção a gente falar sobre esses temas porque você tem uma noção de vida. Já que a gente fala sempre de qualidade de vida e bem-estar, por que não trazer um conceito bacana sobre o desenvolvimento humano, né? Algo que vai fazer toda a diferença, ok? Eu vou deixar você com essas informações. Muito bacana entender o que a gente pode fazer para desenvolver e produzir processos de desenvolvimento na nossa vida. Quer uma dica? Influenciar pessoas e deixar-se ser influenciado por outras tais. Isso com certeza é uma interação social que vai produzir uma qualidade de desenvolvimento, ou seja, de transformação da sua vida. Ok? Esse foi o nosso podcast, um pouquinho trazido aqui dos conceitos de psicologia social, do desenvolvimento, inclusive, dos aspectos não só psicológicos, como fisiológicos. A cultura tem muito a ver com isso. Qual cultura você está inserido? O que você tem pensado sobre as suas fases de vida? E o mais legal é como é que você repensou agora, enquanto eu falo, sobre a sua infância, quais memórias vieram, que tipo de emoções você viveu agora durante esse processo. Isso tudo pode ser muito bacana quando a gente interage conosco, com as nossas memórias, com as nossas emoções, ok? Fica com isso, comenta, compartilha se você quiser, é muito importante. Marque a vida de alguém com esse conhecimento. Essa foi nossa aula, nosso podcast aqui em Saúdeflix, no nosso modelo de saúde biopsicossocial para mais qualidade de vida, mais bem-estar. Conhecimento é poder. Paz e bem para você onde você estiver. Vamos em frente. Juntos sempre somos mais. Até o próximo episódio.